Shalom, shalom, a paz do Senhor. Estamos no nosso segundo dia de devocional da festa Hanukkah, da festa das luzes, da festa da dedicação. Ontem conversamos sobre a luz que vence as trevas, todo o trabalho que Jesus, através do seu sangue, fez para nos dar salvação, para nos aproximar do Pai. Hoje nós vamos falar da luz que purifica e da luz que nos separa. Todas as vezes que a luz de Jesus ela é derramada no nosso coração e nas trevas do nosso coração, tudo que estava oculto e escondido, o Senhor nos revela, não para nos constranger, mas para nos alinhar ao seu propósito e ao propósito da sua vontade. E assim como eles venceram aquele exército, o maior desafio não era somente a guerra externa, mas foi o que eles encontraram dentro do templo. Nós estamos relacionando esse templo físico com o templo que somos nós. E o nosso principal objetivo é a limpeza, a descontaminação. Muitos de nós viemos de um contexto profano, viemos de um contexto onde não estávamos completamente imergidos e alinhados à palavra de Deus. E depois que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa primeira responsabilidade é a limpeza da nossa casa. Assim como os judeus, os macabeus, né? Você pode ouvir esse nome Judas ou então Judá, dependendo da tradição ou da leitura, do estudo que você faz, mas a maioria concorda sobre os macabeus, que foram eles quem venceram essa guerra e quem reconquistou a liberdade de culto. E quando eles entraram no templo, tudo estava profanado. Não estava de acordo com o que o Senhor tinha direcionado a Moisés. E assim nós também podemos fazer uma leitura do nosso templo como casa. Pelas circunstâncias da vida, muitas vezes nós somos contaminados. E tudo que nós precisamos fazer é, através da palavra do Senhor, trazer uma releitura para o nosso coração, trazer o prumo da palavra, para a gente verificar se o nosso coração, se a nossa vida, se cada área da nossa vida realmente está alinhado à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. E assim como eles tiveram que purificar todos os utensílios, que eles tiveram que retirar todos os altares, que eles tiveram que organizar tudo segundo a palavra. Nós, nesse tempo, precisamos parar e refletir e fazer um balanço de como está o nosso coração, de como está a nossa vida. Por isso, Hanukkah revela um princípio muito importante. Libertação sem purificação não sustenta a presença de Deus. Eu e você fomos lá e declaramos a nossa fé em Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, o meu trabalho e o seu trabalho é limpar a nossa casa, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar e trazer governo e trazer a presença dele. E hoje o Senhor nos convida. A primeira coisa que eu te convido a fazer é você parar um tempo com o Senhor e perguntar ao Senhor que tipo de ídolos existe dentro do seu coração. Aí você pode me dizer, Leide, mas eu não sou idólatra, eu não adoro nenhum ídolo, porque muitas das vezes nós pensamos que idolatria é somente quando a gente adora algo feito pelas mãos humanas, mas segundo a palavra não é isso. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho como um ídolo, a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo, algo que você sonhou muito, porque tudo que toma o lugar de Deus, ele se torna um ídolo na nossa vida. E o Senhor é bem claro na sua palavra, que ele não divide a glória dele com ninguém. Eu gosto dessa reflexão quando Davi diz nos Salmos que outros senhores dominavam sobre nós, aqueles que eram mais fortes do que nós, mas Jesus, através do seu sangue, venceu aqueles que eram mais fortes do que nós, para que agora, juntamente com a obra do Espírito Santo, nós possamos limpar o nosso coração e ser completamente inteiros, entregues ao Senhor. Eu te convido a perguntar ao Espírito Santo, qual outro amor, quais outros amores compete com o seu amor no meu coração? Eu sei que essa é uma oração muito perigosa, mas
Isso vai abrir espaço no seu coração e no meu coração para a primazia e o governo de Jesus. Não sei você, mas algumas vezes a gente escuta algumas pessoas que têm um certo tipo de posição e certo tipo de eloquência, mas a gente percebe que não há uma vida do Espírito nessa fala, não há manifestação do Espírito nas suas obras, porque a salvação sem a purificação e sem o alinhamento com a palavra se torna, como Paulo diz, como um sino que retine, mas não tem a vida do Espírito. E por que isso é importante na minha vida e na sua vida? Porque nós precisamos nos tornar a imagem de Cristo Jesus. E se há algo em mim e em você que impede ou que compete com a soberania de Cristo na nossa vida, nós seremos comuns. Nós não seremos como pessoas que refletem a glória de Deus por onde quer que nós estejamos. Quando os macabeus entraram naquele templo, o altar estava profanado, os utensílios estavam todos impuros, mas eles encontraram somente uma botija que estava com azeite puro. E esse azeite durou como um milagre. Por quê? Porque eu creio que essa semente de uma botija de um azeite puro, Deus, através dessa botija que estava pura, reflete a minha vida e a sua vida. Através daquela botija que estava pura e alinhada como o Senhor tinha pedido para estar, Ele fez um milagre e aquele azeite durou por mais 8 dias. Assim na minha vida e na sua, se em cada área das nossas vidas nós pedirmos a Jesus para purificar e para santificar de acordo com a sua palavra, através dessa entrega e através desse um objeto que estiver limpo e alinhado, o Senhor começa a transbordar para cada área e outra área e o milagre do Espírito vai se tornando real sobre as nossas vidas. Por isso, o princípio desse segundo dia é a luz que purifica e que separa. O que é ser separado? Ser separado é ser santo. O que é ser santo? É uso exclusivamente para Deus. Você pode achar que isso é um pouco demais, mas à medida que nós nos consagramos e nos dedicamos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse é o nosso destino, ser santo e separado para uso exclusivo de Deus. Talvez você pode não atuar no ministério tempo integral em uma igreja, em uma missão ou em qualquer lugar que o Senhor te separar, mas o seu lugar de trabalho é o seu ministério, a sua escola é o seu ministério, a sua faculdade é o seu ministério, a sua família é o seu ministério, porque nós fomos chamados e separados para manifestar a glória do Senhor aonde nós estivermos. Então, essa luz, a primeira coisa que ela faz em nós, ela nos purifica. E segunda coisa, ela nos separa, ela nos santifica. A palavra que não te confronta, ela não traz salvação. A salvação sem a purificação, ela não é eficaz. Porque a luz que permanece é a luz que encontra pureza. A luz, ela não vem somente para expor aquilo que estava em oculto e escondido, mas ela vem para purificar, ela vem para santificar e ela vem para nos curar. E aqui eu quero terminar dizendo que você ore como Davi orou no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que te ofende e me guia pelo caminho eterno. Muitos de nós não sabemos o que está oculto e escondido no nosso coração, às vezes traumas, às vezes alianças, às vezes condições que nós nem imaginamos. Mas o que eu acho lindo do Espírito Santo, que mesmo Ele nos conhecendo e sabendo da nossa condição, Ele nos chama para mais perto, para que a sua própria palavra possa lavar o nosso coração, possa purificar o nosso coração, possa santificar o nosso coração e possa nos curar, para que nós possamos derramar a luz que Ele tem depositado em nós e brilhar a nossa luz em meio às trevas. Então, a nossa tarefa de hoje é parar e pedir ao Senhor para que Ele venha colocar tudo no lugar, para que Ele venha curar
as nossas emoções, para que Ele venha nos santificar, para que nós possamos manter a manifestação e a presença do Senhor na nossa vida, que nós não sejamos só palavras soltas ao vento, mas que nós nos movamos em espírito de vida e de poder. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor te livre do maligno e que o Senhor te dê a paz. Fique com Deus. Até amanhã.